Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, às 19h27 de sexta-feira, aqui no conforto da nossa simples, humilde residência para o mundo, para nós falarmos de um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que tudo vê. A este Deus, nós, os viventes da terra, damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou a lua, Ele criou os animais, Ele me formou no ventre da minha mãe e Ele me deu o fôlego de vida, a alma, o espírito. Perdoa meus pecados, as minhas iniquidades e me levará para o seu trono, para o seu gozo. Eu estava lendo o Salmo foi até aqui um tema de prova, tem um respaldo bíblico quando eu falo, diz assim: ao diretor de música para flauta, Salmo Davi, dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende os meus gemidos, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois é a ti que oro. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz, pela manhã apresento a ti a minha oração e vigio. Tu não és um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não pararão na tua presença, aborrece a todos que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira. Ó Senhor, aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu, no versículo 7 diz assim: mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Em teu temor me inclinarei. No teu santo templo, guia-me, ó Senhor, na tua retidão. Por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de destruição. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua profere enganos, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão dos seus pecados, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos que em ti confiam, exulta eternamente, porque tu os defende, em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois certamente tu, ó Senhor, abençoa o justo, tu circunda no teu favor como de um escudo. Então, a este Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos Salmos, o Deus de Salomão, o Deus do rei Davi, que pelo Espírito de Deus fez esse salmo maravilhoso para nós, os seus filhos, os seus servos, lermos, estudarmos, meditarmos. Amém. Pela grandeza, pela grandeza da tua misericórdia. É pela grandeza da misericórdia do Senhor que nós, os povos de Deus, entraremos na casa de Deus. A casa de Deus aqui é o céu, é a nova Jerusalém, que não fica aqui na terra. Não fica no mundo, mas fica no mais alto, sublime trono. Passando desse céu, o outro preto aí, você sobe, bem alto, e nós estamos aqui. É nessa casa que nós vamos entrar. Amém. Creamos que nós entraremos na casa de Deus, porque Deus disse, Deus falou: eu amei o mundo de uma tal maneira que eu enviei o meu próprio Filho Jesus Cristo
para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o desejo do coração de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que escuta. Por isso que ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala ao mundo, às igrejas. Amém. Quem tem ouvido para ouvir, quem tem olhos para ver, nós vamos entrar na casa de Deus pela grandeza da sua misericórdia, pela grandeza do seu amor, pela grandeza da sua bondade, pela grandeza da sua piedade, sabe? Pela grandeza de Deus. Por esse motivo, por essas razões, nós, as mulheres, os homens, as crianças, os idosos, devemos louvar ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Eu estou muito feliz com esse Deus. Eu estou muito feliz porque, graças ao meu bom Deus, eu tenho dedicado algumas horas do meu dia para estudar a palavra de Deus. E graças a Deus que são algumas horas, não são todo dia, não é todo dia, algumas horas eu tenho me dedicado à palavra de Deus. E graças a Deus eu tenho me submetido a uma avaliação, uma prova avaliativa e tenho adquirido um bom resultado. Então eu louvo a Deus. E que Deus possa abençoar essa faculdade teológica, dessa que está na internet, sabe? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Os diretores, os pastores, os coordenadores, as irmãs que estão na administração, abençoando o Brasil. Não tem dinheiro que pague. Eles vão receber o pagamento de Deus. Amém? Vão receber o pagamento de Deus. Que Deus pague. Amém. Nós agradecemos a Deus, nós estamos felizes porque eu recebi essa bênção. Já estou no 3º semestre. É cansativo, é. Você tem que ler, você tem que, sabe, ler muito. Mas graças a Deus que são 90 páginas, passa rápido, 60 páginas. Já cheguei a ler a 100 e poucas páginas. Então eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo e convoco e convido a todos para aderir, para estudar, porque é muito maravilhoso. Amém. Eu vou fazer um comentário sobre o que eu assisti hoje desses estupro que está tendo dentro dos trens lá, não sei aonde, parece que no Rio de Janeiro ou em São Paulo, apareceu hoje no Brasil Urgente, que as mulheres os homens encostam nas mulheres, aí elas são, enfim. Então, aí elas reclamam, elas denunciam os homens que fazem isso, e eles não são presos, não saem enfim. Então o que eu sugiro para essa administrador, para essas pessoas que trabalham com esses trens? Está tendo esse problema, os homens, eles fazem isso com as mulheres, saiu no Brasil gente aí, então o que eu sugiro para a gente evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de problema? Tem os vagões superlotados, parece sardinha. Eu sugiro que providencie vagões, trem só para homens e para mulheres. Separem o homem da mulher. Só assim nós vamos acabar com esse tipo de violência sexual contra a mulher. Não tem cabimento um homem andar com mulher num vagão, num trem. Separa. Faça-se trem somente para as mulheres, as idosas, as crianças, e os homens ficam separados das mulheres. Só desse jeito nós vamos acabar com esse tipo de violência lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Amém? Não podemos andar todo mundo juntos. Não. Agora nós vamos entrar aqui na disciplina ofícios. Eu vou para a 3ª disciplina, eu já fiz a 2ª, eu vou como ministrar
casamento, Santa Sé e batismo. Essa é a disciplina, eu já vou começar a ler. Deixa eu ver, hoje é sábado, hoje é sexta, domingo eu faço essa prova, se Deus quiser. Vou passar hoje, amanhã eu vou ler todo dia todinho. Domingo, se Deus quiser, eu faço essa prova. Cerimônia de casamento. O casamento é uma instituição civil e religiosa, estando, portanto, sujeito a regulamentos jurídicos. O pastor deve familiarizar-se com as leis do Estado e da nação onde estiver celebrando esta cerimônia, pois só assim manterá sua consciência tranquila, sabendo que está cumprindo os requisitos da lei. Além disto, deve manter o registro na qual fará constar os casamentos realizados em sua igreja, com todos os dados necessários e a assinatura dos cônjuges, das testemunhas e do ministro oficiante. A cerimônia pode ser celebrada no templo ou em uma casa particular, mas sempre na presença de testemunhas. Convém que o pastor e os cônjuges ensaiam antecipadamente a ordem do programa da cerimônia para evitar confusões. O pastor deve orientar e participar de um ensaio com as pessoas envolvidas, mostrando como se deve entrar e sair durante uma cerimônia nupcial. Nota: em algumas cidades brasileiras, o pastor, antes de realizar a cerimônia religiosa, exige dos nubentes a certidão de casamento civil. Porém, em outras cidades, o pastor realiza o casamento religioso para efeitos civis. Nesse último caso, antes de realizar a cerimônia, o pastor exige dos noivos a certidão de habilitação para eles poderem se casar. Essa certidão é requerida junto ao cartório do distrito de residência de um dos nubentes. De posse desse documento, o pastor realiza o casamento religioso para efeitos civis. Na semana seguinte, a cerimônia, o casal ou de seus familiares encaminha ao cartório o termo de casamento religioso para efeitos civis, comprovando a realização da cerimônia religiosa e solicitando a certidão de casamento devidamente registrada. Pastores que exigem antecipadamente a apresentação da certidão de casamento civil está inadvertidamente e sem necessidade colocando-se em uma posição inferior à da autoridade civil. Instituição do casamento. Os noivos estarão juntos de pé diante do ministro, o noivo à direita da noiva, dirigindo-se à igreja, o ministro dirá: estamos reunidos na presença de Deus e desta testemunha para solenizar diante do Todo-Poderoso o casamento deste homem e desta mulher. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença de Nosso Senhor nas bordas de Caná da Galiléia. As Sagradas Escrituras nos dizem que digno de honra entre todos é o casamento, e o consagro com símbolo da união mística entre Cristo e sua igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus, considerando-se os fins para os quais ele foi ordenado, isto é, para companheirismo, o apoio e o consolo que os esposos devem proporcionar uns aos outros enquanto viverem na terra. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor sejam criados em retidão e respeito às coisas de Deus. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade e para transmitir mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade e a verdade de geração em geração. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano, a fim de tornar feliz toda a humanidade. Desde então, os seres humanos têm praticado, e para dar-lhe consistência, o tem legalizado. O tem legalizado, pode-se dizer que o casamento é um contrato jurídico de alma, união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Hebreus 13:4. Aqueles que se casam decidiram aceitar este estado honroso.
Vamos falar da oração. Nosso Pai, Deus, nenhum dos nossos prazeres será perfeito se tu não tomares completo. Faltará algo sublime em nossas obras, mas feliz se tu não nos acompanhares com a tua bênção. Suplicamos-te, pois que assim como o Senhor Jesus Cristo esteve presente nas bordas de Caná da Galileia, assim também nós possamos desfrutar do gozo de tua divina presença agora durante esta cerimônia. Pedimos que a bênção de tua presença seja uma realidade na vida deste homem e desta mulher, que vão fazer um juramento solene diante de ti e dessas testemunhas, de modo que a lembrança desta hora santa os fortaleça e os console em meio a todas as provas e mudanças que o futuro lhes trouxer, que a plenitude de tua presença seja uma realidade em todas essas situações. Ó Senhor, e manifesta a tua sabedoria, o teu amor e a tua direção neste casamento. Amém. Leitura bíblica. Dirigindo-se aos noivos, o ministro dirá: vocês vieram a mim, ministro de Cristo, para serem unidos diante de Deus, pelos santos laços do matrimônio. Isso representa um passo sério e solene, onde um assume perante o outro o compromisso de enfrentar as circunstâncias que lhes apresentem, seja elas de riqueza ou de pobreza, de alegria ou de tristeza, de saúde ou enfermidade, a compartilharem tudo que a vida dá e tudo que ela também vai tirar, mantendo a fidelidade um para com o outro, como esposa e esposa, conforme que foi ordenado por Deus, até que a morte venha os separar. Ouço, pois, a palavra de Deus escrita para as instruções de vocês e para que vocês tenham luz em seu caminho. O ministro vai ler os seguintes passagens bíblicas. Vocês, vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Pois isso deixará o homem, o seu pai, a sua irmã e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este ministério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, este ministério em particular. Ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Efésios 5, 25, 33. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeira convosco da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Imagem meramente ilustrativa. A imagem do casamento, o ministro. Imagem meramente ilustrativa. Vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo seus maridos. Efésios 5, 22, 24. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam submissos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. 1 Pedro 3:1. Votos. Dirigindo-se ao noivo, o ministro perguntará: nome do noivo, você promete diante de Deus e dessa testemunha receber fulana, o nome da noiva, como a sua legítima esposa, para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus? Na santa instituição do casamento, promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem? O noivo responderá: sim, prometo. Dirigindo-se à noiva, o ministro perguntará:
nome da fulana, é o nome da esposa, do noivo, da noiva. Você promete diante de Deus e dessa testemunha receber fulana, nome da noiva, como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo, cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, manter-se fiel enquanto os dois viverem? A noiva responderá sim, prometo. Aí tem a entrega das alianças.